Esse vídeo é um oferecimento do Android Express do professor Thiago Aguiar. No Android Express você vai aprender a criar aplicativos profissionais do absoluto zero, mesmo sendo um completo iniciante. Quer dominar o Android Studio de uma vez e tirar aquele projeto do papel? Então não perde tempo e vem fazer parte do treinamento mais completo do Brasil sobre como criar aplicativos profissionais. Link na descrição, beleza? Bom, depois que você clicar ali em novo projeto, você vai se deparar com essa tela. Em comparação às versões anteriores do Android Studio, tem uma mudança aqui que está gerando muita confusão aí pro pessoal novato, né? A galera que tá chegando agora aí. Essa Empty View Activity, antigamente era a Empty Activity. E o que a gente vai selecionar agora é uma Activity vazia, é o que a gente precisa estar selecionando aqui. E não o Jetpack Compose, que é uma outra estrutura de programação de desenvolvimento no caso, tá? Então eu vou selecionar a Empty View Activities, vou dar um Next aqui. Vou dar o nome para o nosso aplicativo, que vai ser o aplicativo de sorteio, aqui no caso. Vou colocar aplicativo de sorteio. Desse jeito. Eu não vou mexer no package name. O package name é basicamente uma assinatura do nosso aplicativo lá na loja da Google Play. Isso aqui a gente pode estar entrando em detalhes em aplicativos mais avançados, aplicativos mais completos, vamos assim dizer, né? Aplicativos onde você realmente vai trabalhar de maneira comercial e você quer ter uma presença na loja da Google Play. É necessário você estar dando uma atenção para isso aqui, tá? Mas basicamente é um domínio reverso aqui, ó. Você pode deixar padrão, do jeito que está no seu aqui. No meu caso eu coloquei o domínio lá do Aeratec Brasil, mas você não precisa ter um domínio, tá? E aqui o Save Location, não vou mexer, eu deixo por padrão aqui. E aqui está o grande diferencial das aulas anteriores também, que é a linguagem que a gente vai utilizar. Então você pode estar selecionando ou Java ou Kotlin através aqui da Empty View Activity. Hoje, nessa aula, a gente vai estar utilizando o Kotlin. O mínimo SDK é a compatibilidade do nosso projeto. Eu deixo por padrão a 24, que é a 7.0. Eu não mexo para poder não ficar incompatível recursos como componentes, design e alguns recursos bacanas novos aí que está aparecendo no Android, vai ser compatível com 94% aqui dos dispositivos. Então essa versão aqui já está bastante compatível. Esse Build Configuration Language aqui no caso, eu só vou deixar aqui o que está sendo recomendado, tá? Mas tem algo a ver aí com a questão do Kotlin dentro do nosso projeto no Android Studio. Eu vou clicar aqui em Finish. E se tudo correu corretamente, sem dar nenhum erro, não vai aparecer nenhuma mensagem para você aqui marcado de vermelho ou alerta, quer dizer que o seu Android Studio está bem configurado. Lembrando que aqui nós temos aulas sobre como instalar o Android Studio. Então é só você estar procurando nesse cardzinho aqui, ó, que eu vou, se eu não esquecer, eu vou deixar para você aqui, tá? Como instalar e configurar o Android Studio. Agora eu vou vir aqui na minha Activity Main. Nós queremos nessa aula fazer o quê? Criar um aplicativo com essa mesma estrutura que está aqui já rodando no nosso emulador. Lembrando que você precisa também ter o emulador para poder rodar o aplicativo dessa aula. Também, se eu não esquecer, eu vou deixar aqui ó, no cardzinho a aula onde eu ensino a criar um emulador certinho, passo a passo, para você não ter confusão na hora que você for utilizar aí o Android Studio, beleza? Então, esse aplicativo, basicamente, quando eu clicar para sortear o número, ele vai mostrar o número sorteado aqui, que é o número 7, por exemplo. Quando eu clico de novo, ele mostra o número 2. Ele mostra o número 9, número 7 de novo, número 6, número 2, número 0. Então o limite de números que eu coloquei aqui é 10, né? Ele só vai sortear números de 0 a 10 aqui no caso. E é essa interface que eu quero construir aqui com você, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou deletar esse Hello World, eu vou selecionar ele, né? Eu cliquei nele, eu vou apertar a tecla Delete e ele deleta qualquer componente que esteja aqui na minha interface. Eu vou minimizar aqui esse menu, tá? Lembrando que você pode estar clicando aqui para ele poder aparecer de novo, mas eu vou esconder ele aqui. E aí eu vou começar a construir, eu vou dar um zoom maior aqui, beleza? E eu vou pegar um text view para poder colocar o nome do nosso aplicativo, que é App de Sorteio. Eu vou pegar o text view, vou trazer para cá, vou posicionar, lembrando que ele aparece os marcadores ali, mostrando onde que é o centro do topo, né? Também mostra onde que é o centro aqui também da nossa activity. É só você ver aqui que ele faz um tracejado bem bacana. Eu quero posicionar ele aqui em cima, bem no centro. Eu vou deixar ele aqui e vou soltar. Quando eu soltar aqui, beleza, ele já está fazendo parte da nossa interface. Eu vou procurar agora por text. Text, que é o texto que está ali. Eu vou escrever app de sorteio. Eu vou dar um Enter. Beleza, ele já está desse tamanho aqui. E eu vou mudar também o text size, né, o tamanho desse texto. Eu vou procurar aqui por text size, eu vou colocar 34 SP. Acho que tá um número bem bacana. Vou posicionar ele bem aqui, desse jeito. E aí agora eu vou criar a regra de layout do nosso componente, para ele não ficar solto aqui na interface. Eu vou selecionar ele e vou vir aqui nessa varinha mágica para poder colocar o Infer Constraint. Quando eu clicar aqui, ele já cria a nossa regra de layout, para o nosso componente não ficar solto aqui dentro
do nosso aplicativo. Também vou colocar um espaçamento aqui de 32 para poder ficar afastado do topo, né, para poder ter esse recuo aqui e beleza. Agora, de acordo com a nossa referência aqui, nós precisamos também de um botão, que é um botão que vai disparar a ação de sortear o número do nosso aplicativo. Eu vou procurar aqui pelo button, eu vou pegar esse button, vou trazer ele para cá, vou soltar. Vou procurar o texto também para poder mudar, né, o texto dele ali e tá colocando sortear um número, né? Eu vou colocar sortear um número, desse jeito aqui. Eu vou dar um Enter. Vou posicionar ele aqui, bem no centro onde eu quero. Sim, próximo de app de sorteio. E aqui, eu vou só afastar mais um pouquinho, porque eu vou clicar e arrastar para ligar aqui embaixo, ó, no nosso componente. Então, esse componente ele vai ter uma referência de posicionamento com base no componente de cima. Tá? Então, eu vou colocar ele aqui. E já vou vir aqui e já vou colocar um espaçamento de 32 também, para ele não ficar colado. Eu vou clicar aqui também. E vou colocar aqui também, para ele poder ficar centralizado. E agora falta mais um componente, que é um outro text view, e quando a gente pressionar o botão, né, quando for pressionado o botão aqui, ele vai ter que sortear esse número, ele vai mostrar a informação para nós ali do nosso código, quando a gente for criar o código aqui daqui a pouquinho, tá? Eu vou clicar aqui também no nosso text view, vou posicionar ele aqui embaixo, e vou trocar o nome dele aqui para resultado, vou dar um Enter. Beleza? Agora eu vou criar a regra de layout também. Ele vai ficar posicionado com base no componente de cima também. Eu já vou colocar um espaçamento nele aqui de 32 para ele não ficar colado. Vou ligar ele aqui do lado esquerdo e vou ligar ele do lado direito, beleza? Basicamente, essa interface, referência que a gente está fazendo, é algo bem simples, só para você poder entender como funciona essa questão de posicionamento. E lembrando também que esse aqui é o modo mais simples de você estar construindo interface. Tem algo mais avançado ainda, mais completo, que é onde você tem mais liberdade criativa de criar seus componentes, que é através do código. Você pode estar criando aqui, ó, o código, cada componente que você está vendo aqui, ó, esse botão, ele foi criado texto por texto. Aqui você pode estar fazendo isso utilizando o XML. Então, isso aqui é algo mais avançado. Coisa que você pode aprender, por exemplo, lá no curso do Thiago Aguiar, que é algo bem mais avançado. Ele vai dar total atenção para você, vai trazer aulas atualizadas, vai te mostrar macetes e recursos que os profissionais de desenvolvimento de aplicativos utilizam. Então, por isso que eu falo, vale muito a pena você estar conferindo aí o link na descrição com o curso do Android Express do Thiago Aguiar, beleza? Vamos voltar aqui para o design. E agora é o seguinte, eu preciso estar criando uma identificação desses componentes aqui, nesse caso só de um componente, que é o componente que eu quero estar mexendo, né, que eu quero estar alterando, utilizando como recurso aqui no meu projeto, que é esse text view, que vai ser justamente o componente que vai mostrar o resultado quando eu pressionar, né, quando o usuário pressionar o botão sortear. E eu preciso manipular ele lá no nosso código, que é esse código aqui, no caso. Então é aqui que a magia acontece, que a gente costuma falar, né? Aqui que a gente vai dar vida para o nosso aplicativo é através do código, e nessa aula você já vai fazer isso utilizando a linguagem moderna, a linguagem oficial, aí a nova linguagem oficial do Android Studio, que é a linguagem Kotlin. Eu vou voltar aqui então para o nosso Activity Main. Vou criar aqui um identificador para eu poder saber localizar esse componente lá no nosso código. Eu vou procurar aqui em atributos por ID. ID vem de identificador, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar text resultado, vou dar um Enter, e nesse exato momento, em todo o meu projeto, esse componente estava com o nome de TextView2, e agora eu estou mudando para text resultado, e o Android Studio está perguntando, olha, você quer fazer isso mesmo em todo o projeto? Realmente, eu quero fazer isso em todo o meu projeto, onde tinha TextView2, agora vai ser text resultado. Então eu vou clicar aqui em Refactor, e beleza, agora eu já tenho esse identificador aqui disponível para poder estar trabalhando lá no nosso código. Agora eu vou aqui para o Main Activity, que é onde está o nosso código, e eu vou criar a lógica de sorteio. Como é que eu faço para poder fazer com que quando o usuário pressionar o botão sortear, ele consiga estar fazendo vários números sorteados aqui de 0 a 10 no caso, né? De 1 a 10, mas no caso aqui também ele vai pegar o número 0. Então eu vou criar um método, ou no caso uma função, que a gente chama de função também, dentro da programação. Como o nome já diz, né, ele tem a função específica de realizar uma determinada tarefa. Para isso, eu vou dar 2 enters aqui. Aqui no meio, eu vou estar criando esse novo método, né, essa nova função que vai ser responsável por sortear o número. Bom, eu já colei o código aqui para poder adiantar, para não ficar muito extensa essa aula, mas calma que eu vou explicar
passo a passo para você o que aconteceu, o que é esse fun, o que é esse val. Calma que a gente vai passo a passo aqui, né? Bom, como eu falei, a ideia era criar uma função. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a primeira palavra aqui do nosso método, da nossa função, que é a palavra fun, que é abreviado aí de function em inglês, tá? Que vem e traduzindo é função. Então, a função desse método aqui, né, é sortear. Então, eu dei o nome de sortear. Eu escrevi fun, coloquei sortear, abri e fechei parênteses aqui. E daí, eu coloquei view. Esse view, quando você escuta falar a palavra view, nós estamos falando de componentes de interface. Então, como eu vou trabalhar com um componente de interface aqui, o meu método ele vai ser responsável por poder alterar um componente de interface aqui na nossa ActivityMain do usuário, eu vou ter que trabalhar com uma view. E quando você ouvir falar a palavra view, a gente está sempre falando de componentes. Tanto é que se você pegar aqui esse componente, ele tem o nome de image view. Ele tem aqui também, ó, recycle view, né? Text view. A gente está trabalhando com views. Quando a gente fala de views, a gente está falando de componentes. Então, esse método, essa função, no caso, método e função é a mesma coisa, trabalha com view. Então, eu coloquei o nome desse parâmetro, coloquei em letra minúscula, lembrando, tá? Letra minúscula, 2 pontos, espaço, view com a letra maiúscula, para ele poder importar esse recurso aqui. Então ele importou esse recurso para poder estar utilizando agora no meu código. Lembrando, verifique, por favor, se foi realmente importado esse recurso para dentro do seu projeto. Porque se não foi importado, pode dar erro e vai dar erro, igual a maioria das pessoas que comentam, nossa, dá um erro justamente aqui. Aí a pessoa manda ali, né, a mensagem que aparece e tem a ver com esse código aqui, né? Tem a ver com essa linha que deu erro, que é justamente porque ela não importou esse recurso. Daí eu abri e fechei esse bloco, né, para poder delimitar até onde começa e onde termina essa função. E aí eu comecei a trabalhar com variáveis. Basicamente, eu criei uma variável. Daí, no caso, eu coloquei, ó, eu vou reservar um valor, então por isso essa palavra val, eu coloquei val, que significa valor, no caso, né, value, no caso. Então, a palavra val está falando que eu criei uma variável, então eu coloquei texto resultado. Esse texto resultado, ele vai receber as características lá do nosso componente resultado, que é esse text resultado. Por padrão, por regra, no caso da linguagem Kotlin, e do Android Studio aqui, quando você vai criar os seus aplicativos, eu não posso alterar um componente diretamente utilizando só aqui o text resultado. Eu preciso criar uma espécie de representante para ele. E é isso que eu estou fazendo. Então eu criei aqui um representante, que é um espaço na memória, e estou falando para ele que ele recebe as características do componente text resultado. Então eu estou basicamente falando aqui, olha, procure, né, a palavra find significa procure. Depois nós temos o view, lembra que eu falei para você que view significa componente? Então eu estou falando, procure um componente pelo o ID, aqui no caso, ou seja, procure um componente pelo o ID. Qual que é o ID que a gente deu lá para o nosso componente? É text resultado. Então, o que eu fiz? Eu falei que ele é do tipo text, então eu abri e fechei esse menor e maior, e dentro dele eu coloquei que é o tipo text view, o componente que a gente vai estar trabalhando é um text view. Abri o parênteses, acessei o nosso text resultado através do caminho r.id, e aí a gente achou o nosso text resultado. Só para poder, a título de ilustração, olha só. O nosso componente ele está dentro da pasta, né, dentro do caminho r.id. E dentro desse ID, quando eu coloco um ponto, ele mostra para mim tudo que eu tenho lá de recurso para poder estar utilizando, bem como o nosso componente text resultado. E é isso que eu quero. Então, eu vou dar 2 cliques ali e beleza, fim da instrução. Então, eu já coloquei aqui, ó, o que exatamente está acontecendo, eu já comentei. Encontre um item da interface pelo ID. É isso que eu estou fazendo, né? Estou simplesmente falando para ele encontrar um item de interface pelo ID e jogar as características dele para cá. Então, esse daqui, a partir de agora, é o nosso representante do nosso text view resultado que está lá na interface, né? Que ele vai estar aqui, ó, no caso. A gente vai estar mexendo nele através desse text resultado agora. Depois eu criei um outro valor, um espaço na memória para poder armazenar um número, que vai ser o nosso número randômico, né? Então eu criei um espaço ali e falei que esse número, ele vai receber
um valor randômico. Isso aqui é um recurso da linguagem Java, tá? Então você pode utilizar recursos do Java dentro do Kotlin e vice-versa, tá? É bem bacana. Então eu peguei um recurso aqui chamado de handle, e dentro desse handle eu posso estar criando números inteiros. Então nextInt significa que eu vou estar criando números inteiros, randômicos, e eu passei o número. Eu não escrevi bound, tá? Você não tem que escrever a palavra bound aqui. Eu só coloquei o número. Eu coloquei o número 11 aqui e ele já mostrou para mim essa palavra bound. Não escreva bound, senão vai dar erro, tá? Então eu coloquei 11. Por que 11, Emerson? E não 10, né? Porque o range aqui é de 10 e não 11 no caso, né? Bom, eu coloquei 11 porque o computador, ele começa a contar já do número 0. Então, se eu quero que ele conte 10 elementos, ele vai começar a contar do 0. Se ele começar a contar do 0, ele vai começar a contar desse jeito aqui, olha só. 0, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. E por que ele vai parar no 9? Porque seriam 10 elementos aqui, né? Se eu colocasse 10, seriam 10 elementos. É assim que o computador ele conta desse jeito. Ele começa sempre do 0, no caso, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele nunca ia mostrar para mim o número 10 sorteado. Então eu preciso falar que eu quero 11 elementos aqui, que ele conte de 0 a 11, e aí nesse caso nós vamos ter o número 0 incluído aí nesse range aqui também, beleza? Daí depois eu falei que agora eu quero mostrar esse número lá no meu aplicativo, né? Eu quero mostrar que quando o usuário pressionar o botão, a gente vai configurar para isso acontecer também, né? Que tem mais um passo aqui. Quando o usuário pressionar o botão, eu quero que esse texto ele mude, né? E para isso eu vou pegar aqui o nosso representante, ó, texto resultado, no caso, né? Texto resultado ponto setText. SetText significa mude o texto. A palavra set vem de setar, vem de mudar. Eu abro e fecho esse parênteses aqui. Entre aspas, eu coloco um texto. Então, quando eu vou trabalhar com texto dentro do Android Studio, ou dentro da programação como o Java e como o Kotlin, eu coloco entre aspas duplas, que eu estou trabalhando com texto. Então, número sorteado, 2 pontos. Esse cifrão aqui, para mim poder colocar o valor número. Esse valor número aqui, essa variável número, está com o resultado. Lembra lá que eu criei esse valor? E dentro dela eu armazenei um número randômico. Então, sempre que o usuário consultar, que ele pressionar o botão ali e o aplicativo consultar aqui esse número, ele vai criar um número randômico e vai armazenar dentro de número. E esse número vai ser mostrado aqui dentro do text resultado. Agora, tem mais uma configuração que eu tenho que fazer para o nosso aplicativo funcionar, que é vir aqui em ActivityMain. E eu vou clicar no sortear número e eu vou procurar aqui por onClick. Ó, onClick. O que significa onClick? Como a palavra já meio que dá para deduzir meio por cima, é quando clicar. Ao clicar, faça tal coisa. Então, ó, ao clicar, acesse o método ou a função sortear. É isso aqui que eu estou fazendo. Beleza? Agora eu vou reexecutar o nosso projeto. Eu vou clicar aqui para ele poder executar o nosso projeto. E se tudo der certo aí, ele vai mostrar essa mensagem para você aqui, que a instalação foi bem finalizada, né? Tá tudo certo, não deu erro. Se der erro, ele vai mostrar aqui para você nessa janela. Vai explicar o que está acontecendo e com base na mensagem que aparecer, comenta aqui embaixo a mensagem para a gente poder estar te ajudando. Mas o ideal é que você vai voltando o vídeo ali e verifique se você realmente fez tudo exatamente como eu mostrei nessa aula aqui. Se deu certo, não vai aparecer nenhuma mensagem de erro aqui, é só você clicar nesse menu para poder minimizar. E agora, quando eu clicar aqui em sortear um número, ele vai mostrar, olha, número sorteado, número 6. Eu vou clicar aqui de novo, clicando, ó, número 10. Eu vou clicar número 1, número 4, número 6 de novo, 9, 2, 6, 0. Então ele está fazendo o quê? Ele está sorteando exatamente do jeito que a gente estava querendo fazer, né? Ele está fazendo o quê? Eu clico no botão, ele dispara essa função sortear. Então esse aqui é um aplicativo bem básico para você poder sentir o que é o Kotlin. O Kotlin é uma linguagem bem poderosa e ele é ensinado aí no treinamento do Thiago Aguiar, Android Express. Você pode estar clicando nesse cardzinho que vai aparecer por aqui, ó. É só você clicar nele e você vai lá e confere o curso. Inclusive eu tô lá, a minha foto, tá? Meu vídeo lá, quando eu resolvi aprender Kotlin, eu aprendi com o Thiago Aguiar no treinamento Android Express. É um ótimo investimento, aprenda a investir em você, com certeza vai dar resultado. Um grande abraço e te vejo no nosso próximo vídeo e lá no Android Express.